E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Evolution. E o ano era 2009 e chegava nos cinemas o live action de Dragon Ball, chamado Dragon Ball Evolution. E bom, eu lembro perfeitamente da estreia desse filme. Eu sou de 1997 e na TV passava bastante Dragon Ball. Eu amava Dragon Ball. A partir daí, anunciaram que ia ter um live action. Eu acho que a minha primeira grande decepção no cinema foi Dragon Ball Evolution, pela forma como eu saí triste daquele cinema. Por causa daquilo, eu nunca reassisti esse filme, nunca tive vontade de reassistir. Mas eu pensei, eu tenho um canal de anime, eu já tô mais velho, será que se eu reassistir Dragon Ball Evolution, eu vou continuar odiando tanto o filme como eu odiava na época? Eu reassisti, agora mais velho, com senso crítico, parece que o filme ficou pior. E agora eu vou falar a minha crítica sobre Dragon Ball Evolution, tentando ir mais a fundo, porque falar simplesmente que o filme é ruim, todo mundo sabe. Falar que o filme não acerta em nada, todo mundo sabe. Vou tentar falar por que as coisas não funcionam aqui pra mim. Primeiro, eu vou tentar falar da parte em questão de adaptação. E depois eu vou falar como filme. E por que é tão importante falar isso? Porque Dragon Ball Evolution, ele é a pior adaptação já feita pra mim. Mas ao mesmo tempo, ele é um dos piores filmes já feitos. Ele não é só uma adaptação ruim, ele é um filme horroroso. Então ele não funciona de nenhum jeito. Mas vamos começar devagar. Dragon Ball, escrito por Akira Toriyama, foi um mangá que fez um extremo sucesso e que praticamente revolucionou os mangás no seu lançamento. Logo depois ele teve seus animes que acabaram revolucionando mais ainda, tanto que gerações diferentes gostam de Dragon Ball por motivos diferentes. Geração dos anos 80 e 90 amam o Dragon Ball clássico. A minha geração, por exemplo, apesar de eu amar Dragon Ball como um todo, a minha geração conhece muito mais o Z. E tem uma geração mais nova que conhece pelo Super. Dragon Ball marca gerações e a partir daí ele ganha uma versão. Quando você pensa nisso, você pensa, Dragon Ball, por um lado, ele não é tão difícil de se adaptar. Porque a história de Dragon Ball é muito simples. É muito interessante, é muito engraçado, é muito bom os personagens. Me emociono até hoje, vendo até alguns episódios. A trilha sonora é muito marcante, mas Dragon Ball em si não é uma história tão difícil de se adaptar. E ainda por cima, por ser uma versão americanizada de Dragon Ball, eles tinham uma vantagem, que é Dragon Ball não se passa exatamente no Japão. Dragon Ball se passa num lugar que é fictício, no sentido de existirem eras diferentes. Tanto que você tem uma cidade que ela é moderna, como se fosse nos dias de hoje, só que ao mesmo tempo tem uma tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo tem alienígena e tem dinossauro. Então o Dragon Ball, ele não é um espaço, ele meio que vivesse todos os espaços-tempo ao mesmo tempo. Isso é interessante, porque fica mais fácil para os americanos conseguir adaptar. Mas eles resolveram não fazer isso, eles resolveram fazer algo mais atual e real para a época. Inclusive, eu culpo muito a demora da fama dos animes chegar por causa de Dragon Ball Evolution. Porque eu, na época de 2010 até 2015, os animes começaram a crescer, mas ainda não eram vistos de maneira tão interessante como são vistos hoje para o público de modo geral. E Dragon Ball Evolution poderia ser essa porta de entrada, que seria um live action sobre o maior mangá, um dos maiores mangás já feitos. Mas não, deu errado e tudo se atrasou. Eu acho que como adaptação ele é péssimo, porque ele não consegue passar o mínimo que é o que Dragon Ball passava, que era o senso de aventura, que era o senso de amizade, que era o senso de comédia, como era o clássico. Ao mesmo tempo, ele não consegue passar a essência do Z, que tem tudo isso, só que muito mais focado na ação. Então ele não vai agradar nenhum público com uma adaptação. Mas isso você já sabe, a adaptação é ruim por causa disso, porque você não vê Dragon Ball em nenhum momento na tela. Mesmo com a roupa, mesmo com a esfera dragão, ou com nomes iguais do mangá, parecem mais cosplays mal feitos do que realmente um filme que vai conseguir retratar o que foi a grandeza de Dragon Ball. Então, como adaptação, terrível. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme. Como eu falei, Dragon Ball seria uma boa adaptação, seria fácil adaptar. Principalmente na parte da ambientação, porque você consegue, mesmo sendo um filme americanizado, brincar de formas diferentes. Mas não é isso que o filme queria fazer. Tudo bem, o filme tinha um orçamento muito baixo, mas isso não é culpa minha nem de ninguém assistiu. Quem resolveu dar um orçamento baixo para um filme de Dragon Ball sabia que ia dar errado. Você pega qualquer mangá desses grandes da Jump e você dá um orçamento baixo para a pessoa fazer um filme, você sabe que vai dar errado. Você sabe que não vai conseguir funcionar, porque eles precisam de muitos efeitos visuais. Mas isso não é o problema aqui. O problema é que em 2009, o que o cinema estava vivendo? Estava vivendo uma época onde as pessoas acreditavam que as coisas tinham que ser mais reais, tinham que ser mais realistas, muito pé no chão.
principalmente por causa do sucesso da franquia Batman. A franquia Batman do Christopher Nolan fez com que as pessoas acreditassem que tudo tinha que ser real. Dragon Ball caiu nisso. Dragon Ball é um filme que praticamente não tem cor, e quando tem, é completamente estourada e exagerada. Não estou falando do mangá, estou falando do Dragon Ball Evolution. Realmente a fotografia desse filme é horrorosa. Vou falar isso mais pra frente. Mas a partir daí, você vê que a casa do Mestre Kami, ele não pode ser numa ilha bonita, legal, como é. Não. Ele tem que ser no meio da cidade com uma passarela para chegar até lá. Algo que não faz sentido nenhum. Mas para um filme mais realista, faz sentido. Quando você pensa no Yantia, o Yantia que aparece no filme, ele tem que fazer uma armadilha super planejada. Não pode ter o pual, não pode ter a comédia. Porque o filme tem que ser mais real. Então isso é um problema. Até o Kamehameha, quando ele é apresentado, ele não é apresentado com uma maneira simplesmente mística e divertida. Não, tem que ter uma coisa mitológica por trás. Por que isso acontece? Isso acontece porque o filme queria ser o mais real possível. Só que quando você quer ser o mais real, pelo menos tenha um roteirista decente que consiga transformar isso da maneira mais interessante possível. Dragon Ball Evolution não consegue fazer isso de maneira nenhuma. Porque Dragon Ball Evolution, ele não tem um bom roteirista. Então a partir daí ele não entendia o que estava acontecendo. Parece aquela pessoa que ela procurou no Google o que era Dragon Ball, o que era cada personagem por cima, o que eram cada eles, e escreveu. Yantia é um ladrão, Goku é uma criança, e adaptaram isso para ele adolescente, a Bulma é alguém muito inteligente, mas rebelde. Então ela pegou, parece que o Google falou para ele o que é cada personagem num resumo rápido, e ele escreveu da forma como ele achou. Então a partir daí, as características dos personagens, mas do universo como um todo acabou se perdendo. E a ambientação aqui era muito importante. Você sentia aquele mundo de aventura, de diversão, de magia, não acaba acontecendo. De novo, ele não consegue ser Dragon Ball clássico, ele também não consegue ser Dragon Ball Z. Então a ambientação desse universo é horroroso. É terrível, é mal feito, é mal trabalhado, é mal desenvolvido. O filme tem uma fotografia péssima, porque ou ele é muito escuro, ou ele tem uma cor muito estourada. Parece que é um filme feito por amador, e desculpa falar isso, porque eu já vi filmes de Dragon Ball que são muito melhores do que são feitos aqui, muito mais fiéis, com bem menos orçamento, você vê que eles são muito mais fiéis. Dragon Ball Evolution não conseguiu fazer o mínimo da ambientação. E como eu falei dos personagens, eles também sofrem com isso. Os personagens não são bem caracterizados em tela. Os personagens não são personagens que você vê e lembra do anime, lembra do mangá, mas ao mesmo tempo eles não funcionam como personagens próprios para o filme. Como eu falei, já que é uma adaptação, já imagino que você mude as coisas. Mas você pode mudar para ser o mais fiel possível, a ponto de você se interessar pelos personagens. Se alguém que for assistir o filme nunca vê Dragon Ball, nunca vai gostar de nenhum personagem que está aqui, porque todos são mal feitos. O Piccolo aqui, que é o grande vilão, ele é o pior Piccolo que eu já vi na minha vida, porque ele é um Piccolo que ele é genérico, ele é esquecível, ele parece aquele vilão do James Bond dos anos 50 que gargalhava alto e falava seu plano alto. A maquiagem dele tá horrorosa, é um verde que não parece verde. A Mai que tá com ele é também uma vilã que ela é completamente genérica. De novo, pegaram uma personagem que colocaram o nome de uma ajudante do Pilaf, não ajudante do Piccolo. Até aí, tudo bem, adaptação, entendo. Mas agora, colocar o nome dela só porque existe uma Mai no mangá, porque ela é só uma Mai genérica. Ela não é ela poderia ser qualquer outro nome que não faria diferença. Eu acho que esse é o problema dos personagens de Dragon Ball. Além deles serem ruins, além de serem mal escritos, além de ter diálogos horrorosos, de dar medo mesmo, o diálogo do Kamehameha, onde o Goku vai dar o Kamehameha e a Titi fala, cada passo que você der, eu vou chegando mais perto de você para te dar um beijo, é horroroso. Toda a fotografia dessa cena é horrível, a câmera é horrível, a construção de cena é muito ruim. E a partir daí, quando você pensa nisso, você vê como os personagens não funcionam. Num filme onde ele é escuro ou tão estourada a luz que você não consegue nem considerar onde está vindo o sol, parece realmente uma coisa de novela, uma coisa de TV de baixo orçamento. E atores péssimos. Atores são péssimos, personagens são péssimos, mal construído, mal desenvolvido. Então você não tem um bom universo, você não tem uma boa adaptação, mas você não tem como filme uma boa fotografia, porque ela é completamente estourada e ela acaba estragando o filme em questão de iluminação, em questão de magia, parece que é um mundo artificial. Você não tem uma boa ambientação também, porque a ambientação não lembra nada de Dragon Ball, e você não sente que aquele universo é vivo, ele parece um universo genérico. Você tem péssimos personagens em todos os sentidos. Personagens que não são bem escritos, com diálogos péssimos, que não tem química, com histórias que não fazem sentido nenhum, e com atores horrorosos. Sem contar que o filme é extremamente expositivo. Por exemplo, no filme, você vai saber umas 4 vezes o que é o Ozaru, ou Ozaru, porque eles explicam isso várias e várias vezes ao longo do filme. Você tem uma noção de quão ridículo esse filme é?
tem uma sequência de PowerPoint na escola explicando o que é a Lua e o Ozaru. Esse é o nível de Dragon Ball Evolution. Sem contar a pior cena do filme, que é a cena na lava, onde o Piccolo faz suas pequenas criaturas, assim como no mangá o Piccolo também consegue fazer, o Piccolo da Yamao, e o Goku joga os corpos dele por cima da lava e pula como se fosse um trampolim. Isso é uma cena horrorosa, um CGI bizarro, não funciona de maneira nenhuma. A própria Tite no filme, a desconstrução dela para ela virar uma grande guerreira, também não faz sentido. É um filme que nada faz sentido, absolutamente nada. Você não entende o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, nem eles sabem isso. O Goku ser adolescente, a primeira vez que eu vi o filme, eu vou ser sincero, eu pensei, nossa, se fosse o Gohan adolescente, na saga do Majin Buu, talvez tivesse mais sentido. Mas revendo hoje, depois de quase 20 anos que esse filme lançou, não faz sentido nenhum. A sequência da escola inicial eu ia pular, mas eu vou ter que falar. O problema do Goku estar na escola não é o Goku estar na escola, é o que ele faz na escola. Ele usar o Kamehameha com o poder da força para poder fechar os armários, ou a sequência dele no carro, são tão constrangedoras que incomodam. Inclusive, essa cena é uma cena onde o Goku é explicado o que é o Ozaru. Antes, dão mais uma explicação do Ozaru aí. É um filme que tem uma péssima trilha sonora. Dragon Ball é marcado pela sua excelente trilha sonora. Aqui você não vê nenhum resquício disso. E não é à toa que todos os atores desapareceram. Ao roteiro desse filme, você vê que eles tentaram criar uma história fechada, onde não tem pé nem cabeça nada que eles fazem aqui. Aparecem monges do nada. Quem são esses monges? De onde eles vieram? Por que eles existem? Existem toda uma sequência de CGI final, que é a luta horrorosa. E você vê como esse filme é dos anos 2000, né? Porque nos anos 2000 tinha uma característica que era muito famosa, que é eles criavam um personagem, e até os super-heróis acontecia muito isso. Eles criavam um personagem, mas parece que eles tinham vergonha de fazer ir perto dos quadrinhos ou perto dos mangás. Então o que eles faziam? Eles guardavam até o final para ser um grande momento épico. Então o Goku só vai colocar o seu uniforme, que visualmente está horroroso, no final do filme, porque não faz sentido. Porque ele colocou aquilo, e ele vira o Ozaru, também não faz sentido a forma como ele vira o Ozaru, o Ozaru, ele usando o Kamehameha não faz sentido. Tem cena pós-créditos que também é horrorosa. De verdade, Dragon Ball Evolution, na minha cabeça, ele era a pior filme que eu tinha visto na minha vida, um dos piores. E assistindo hoje, eu consigo ter uma outra visão pior do filme. O filme consegue, eu acho que se de 20 em 20 anos eu assistir Dragon Ball Evolution, eu vou conseguir achar mais motivos para eu poder odiar esse filme. E assistindo, foi uma experiência de 1h17. O filme tem 1h17. Parabéns para quem achou que ia adaptar a história inteira de Dragon Ball em 1h17. É óbvio que nada foi trabalhado de uma maneira horrível. Dragon Ball Evolution é um filme péssimo, que eu entendo hoje, mais ainda porque eu odiei aquele filme quando eu era criança. Hoje, eu entendendo mais sobre cinema, vendo mais sobre cinema, assistindo mais filme, ele parece pior e ele já era considerado o pior para mim. Concluindo, Dragon Ball Evolution é tão ruim que eu não recomendaria nem pro meu pior inimigo. E por causa disso, eu fecho Dragon Ball Evolution com uma nota 0. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Dragon Ball Evolution? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.